Olá, sejam muito bem-vindos ao De Dentro para Fora. De fato, estamos vivendo tempos em que decisões são tomadas em alta velocidade e muitas delas impactam diretamente o nosso dia a dia, mesmo que venham de longe, em esferas invisíveis ou silenciosas. Em tempos de tantas vozes, há mulheres que decidem se posicionar com fé, sabedoria e discernimento. Hoje, a nossa conversa é com uma mulher que tem feito diferença no mundo. E é exatamente isso. Marcele representa uma sociedade civil cristã na ONU e atua com diplomacia corporativa e é especialista em sustentabilidade. Mas, muito mais que títulos, ela carrega uma presença que discerne tempos e territórios. Marcele, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada. Fiquei nervosa vendo essa declaração agora a meu respeito. É só uma verdade. É só isso. Não fique nervosa. Obrigada. É um prazer estar aqui, Mirtes. Muito obrigada pelo convite e espero contribuir muito com a vida de todos que estão nos ouvindo aqui hoje. É uma alegria tê-la aqui. E essa alegria é tão espontânea, que gostoso ouvi-la desse jeito. Mas me conte, você atua em lugares onde decisões moldam o mundo. O que significa para você estar presente nesses lugares? Good question, no answer. Concordo com você, uma boa pergunta. É sempre um desafio. E eu nunca estou sozinha, né? Eu estou sempre representando, como você bem colocou, uma organização que tem valores muito fortes, muito arraigados. E o leque tem abrido cada vez mais. Então, às vezes, ou já tive oportunidades de eu não representar apenas essa organização, mas também uma secretária de Estado, informalmente. Não saí daqui da cidade e fui até lá na ONU, por exemplo, com tudo organizado. Mas nos encontramos lá dentro e ela nos pediu ajuda. Marcele, você pode nos ajudar nesse processo? E eu, então, passei a representar a partir daquele momento. Mas a gente é forjada para esse tipo de coisa, né? Então, quando você me fez essa pergunta para eu refletir, essa foi a primeira resposta que me veio à mente. Eu fui forjada para isso, muitos anos atrás. Eu sempre fui a garota mais nova que andava com os mais velhos. Nunca me encaixei na turma com a mesma idade. Já tenho amigas da mesma idade, mas até os nossos papos não são da nossa idade. São de idades mais velhas, eu diria. Como se a gente fosse de outra geração. Então, eu fui forjada para isso. Hoje, eu consigo enxergar que eu fui forjada para isso. Então, é um desafio. Sempre um desafio. Já tentei explicar inúmeras vezes para minha família, por exemplo. Marcelo, o que você faz? Se alguém me perguntar, como eu respondo? Eu respondo para minha avó, para minha mãe. Na metade da resposta, elas dizem, ai, não adianta, não entendi nada. Então, é mais fácil dizer que é um desafio muito grande. E eu, cada vez mais, sinto uma responsabilidade mais forte ou pesada também. Aproveitando já que você fala um pouquinho da ONU, o que significa a ONU, para quem não conhece ainda? É difícil alguém não conhecer, mas vamos falar um pouquinho da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, com um dos grandes objetivos que era manter a paz, ou construir a paz, ou intermediar a paz. Tem vários outros objetivos hoje, muitos criticam, tem aqueles que gostam e aqueles que só criticam, que não gostam. Muitos que criticam não conhecem também. Exato. Há uns
Meses atrás, eu fui com essa organização para um evento que trata da política da mulher como um todo. Não política partidária, mas dos direitos humanos, vamos dizer assim, das mulheres no mundo. E todo documento que é construído ali, naquele evento, que acontece sempre em março, ele é direcionado depois para os países que construíram junto, defenderam as suas agendas. Alguns países defenderam, por exemplo, diversidade de gênero, outros defenderam a questão do aborto e tantas outras agendas, né? E, por fim, saiu um documento. Este documento sai como uma diretriz para os países membros, que depois, quando chegam aqui para o nosso país e para os demais, vão para se tornarem políticas públicas ou fortalecerem agendas que ainda não estavam estabelecidas como legislação, como política pública. Então, um dia vai bater na nossa porta, vai bater na nossa casa, seja na questão da educação, seja na questão do investimento, por exemplo, do empreendedorismo da mulher no país, enfim. Então, a ONU ela é um ambiente onde você consegue articular as suas agendas, defender aquilo que você precisa ou acredita, seja você um país, seja você uma sociedade civil, que sociedade civil representa pessoas, né? Como é o meu caso. E cristã. Sim, a CIAF, vou falar da CIAF. A CIAF é a Central Integrada de Apoio Familiar. Ela é uma organização cristã, foi fundada a partir do pastor Rubens de Castro, da Terceira Igreja. Olha que interessante. E antes dele falecer, ele falou para sua filha, como eu conto a história, né? Claro que com certeza existem outras versões, mas como eu escuto ela contando, pastora Tânia, ele disse, há coisas que a igreja não alcança, nós precisamos de uma associação para alcançar as famílias. E aí surgiu a CIAF logo em seguida do falecimento dele. Então ele não chegou a ver a CIAF propriamente dita funcionando. E eu tenho orgulho de participar do desenvolvimento dela desde 2007. Eu assinei o meu termo de voluntariado em 2007. E hoje você chegou até a ONU. A partir dela, exatamente. A partir da minha curiosidade com o CNPJ dela, sim. Puxa, que história. E como é para você? Tantas agendas diversas, você como cristã, defendendo o cristianismo, defendendo a tua fé. Como é para você estar lá, vendo todas essas agendas? Como eu disse, eu fui forjada, né? Nos últimos anos eu participei como conselheira, também pela CIAF, também a partir da minha curiosidade, meu interesse de política. A gente faz parte do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Então, é como se nós estivéssemos no Conselho Estadual, mas num Conselho Global, que é lá na ONU. Não digo que é fácil, mas eu diria que é muito mais fácil de nos posicionarmos no ambiente da ONU, com relação aos nossos valores, do que no Conselho Estadual aqui. Muito mais fácil. Aqui, existe muito aquela questão de que o Estado é laico. O Estado é laico. Exato. Mas existe a democracia onde eu posso proferir a minha fé em qualquer ambiente. E a gente até discute muito isso entre nós que participamos desses ambientes. Existem várias associações, organizações sociais que estão inseridas em conselho. E esses dias eu brinquei com elas. Eu falei, eu cheguei à conclusão de que minoria somos nós. Porque se nós, numa mesa de conselho, resolvemos falar da nossa fé ou defender algo a partir da nossa fé ou da Bíblia, meu Deus, a gente é lascado. Mas se eles defendem com uma fala um pouco diferente, que tenha em relação com a fé deles, tá tudo bem. Então, minoria somos nós hoje. Olha que observação interessante. Então, você está me dizendo que lá na ONU, tua voz ecoa melhor. Ecoa melhor. Sim. Claro que é um ambiente, como eu disse, é um ambiente democrático, é um ambiente de discussão necessária, muita articulação, muita mobilização, mas eles de fato escutam. Se você, enquanto sociedade civil, pede uma fala, você se inscreve, existe todo um processo para você ter aquela fala e ninguém vai tirar aquele momento de você
E nem vai te do que você interromper, falar, não vai interromper. Não vai querer impor a fé dele. Não. Ele vai- Pelo contrário, assim como eles vão respeitar a minha, eu também vou respeitar. Se tem muita gente da África lá, então tem muita religião africana representada pelas organizações. E nós conversamos em grupos, a gente tem conversas, a gente consegue olhar um no olho do outro e, mais do que isso, pensar no ser humano, né? No caso lá em Março, necessidade da mulher. O que a mulher realmente precisa. Vamos trabalhar junto para isso? E trabalhar junto para isso. Então, é um aprendizado. Não significa que é fácil, mas eu sinto, sim, essa abertura maior lá do que aqui. Isso é uma realidade. E eu ia te perguntar exatamente, se você acabou respondendo, se existe espaço para espiritualidade num lugar desses. Você sente que existe? Existe, desde que você saiba fazer, né? Desde que você saiba em que momento colocar isso, como colocar isso também. Assertividade, eu acho que é a palavra. Tanto assertividade quanto o discernimento do momento de fazer isso, né? Não é todos os momentos que você precisa se posicionar enquanto cristã. Você pode simplesmente ter uma atitude cristã. É verdade. Né? E eu gosto muito do The Chosen por causa disso, porque em vários momentos Jesus, o artista do The Chosen, enquanto Jesus, ele tem falas muito que abraçam muito as pessoas o tempo todo, independente de onde elas estão, quem elas são. O Senhor Jesus alcançou romanos, ele alcançou naquela situação da Samaria, alcançou tantas outras pessoas. Exato. A partir daquela mulher que jamais, talvez, hoje uma igreja conseguiria alcançar, né? Porque tem esses estereótipos hoje dentro da igreja. Inclusive, esse final de semana, fugindo um pouquinho da sua pergunta, eu escutei uma pregação de uma pastora que eu admiro muito. E eu vi, assim, os últimos 15 anos sendo transformados na vida dela. E ela conta que hoje na igreja dela, ela acabou de perder um senhor que era alcoólatra. E ia no culto alcoolizado. E fazia aquele alvoroço que às vezes acontece, né? Que aparece um alcoolizado na igreja e tal. E aí a maioria dos diáconos não deixa entrar. Sabe aquela Sim. coisa? Ela não só pedia para deixar entrar, como deixava ele participar do culto. Às vezes ele levantava e dizia: pastora, não é para fazer essa pregação hoje. E ela respondia ele no meio da pregação: fulano, então vem amanhã, que amanhã eu faço a pregação que você quer. Ela soube abraçar. Coisas que muitas igrejas ainda não estão preparadas. E eu digo ainda com muita tristeza. E eu vejo essa facilidade no ambiente da ONU, porque ela foi criada para o estabelecimento de uma paz. Sem fazer, não sei se a palavra correta é apologia à questão do que nós acreditamos da segunda volta de Jesus e tudo mais, sem fazer apologia a isso. Mas a ONU ela foi criada justamente para criar este ambiente que nós pudéssemos nos sentir livres, respeitar o espaço do outro e saber nos posicionar. Cada vez que eu vou, eu aprendo novas lições. Que eu penso, nossa, se eu já soubesse isso da outra vez, eu teria conseguido isso. Mas ok, como disse a minha pastora da última vez, bom, agora a gente aprendeu, na próxima. Tem mais para aprender. Tem mais preparada. Tem mais para aprender. Tem mais para aprender, com certeza. Você vai com uma equipe, sozinha? Como que é isso? Geralmente nós vamos em duas. Porque, apesar de ser algo que parece super legal, falta mulheres, no caso da mulher, né? Mas faltam pessoas interessadas em fazer isso, em usar do seu tempo para fazer isso, porque às vezes você vai com alguém te contratando, que é a vida de muitos lá. Não é o meu caso. Já cheguei a investir para ir, e eu não estava indo por mim, eu estava indo por uma causa. Então, faltam pessoas que têm esse pensamento, que têm essa atitude e essa escolha de fazer a diferença a partir disso, sabe? Falta mesmo. Então, hoje a gente vai geralmente em duas, eu e ela. Que legal, que bacana isso. E, a teu ver,
que você percebe que... Por que as mulheres não se sentem tão autorizadas para se envolverem em projetos, talvez não tão, digamos, com visibilidade, assim, porque ele acaba se tornando visível, mas projetos menores? Por que você já percebeu isso? Sim. Posso entrar em um assunto que ninguém gosta de falar nas igrejas? Como eu te falei, você é livre para falar o que achar que é o momento de falar e oportuno, eu acredito. Pode falar. Ok. Bom, eu sou nova. Eu tenho, quer dizer, eu tô entrando na crise dos 40. Eu vou fazer 38 esse ano. Eu já me considero em crise. Se alguém me perguntar, eu respondo 35. Mas você já contou para todo mundo a tua idade aqui. Poxa vida, corta. Não. Mas eu me considero nova, perto de tantas mulheres hoje atuantes dentro da igreja. Uma vez eu escutei Eu sempre fui muito curiosa e eu acho que eu sempre fui muito direcionada para fazer o que ninguém... Eu gosto de aventura, acho que essa é a palavra. Então, aquilo que todo mundo prefere não fazer... Aquilo que fica velado. A Marcele quer fazer. E essa sou eu. Então, eu vejo que a maioria das mulheres na igreja, e eu vou generalizar aqui, não vou colocar culpa em ninguém, mas existe uma cultura de massacre da mulher como um todo dentro das igrejas. E eu acredito que não é só dentro das igrejas. Na sociedade como um todo. Na sociedade. A igreja a gente percebe porque nós estamos inseridas no meio. Mas eu acredito que isso, infelizmente, isso passa... Pega de várias maneiras. Mas várias como instâncias. nós estamos inseridas dentro das igrejas, a gente percebe mais do que está acontecendo. Mas isso é tanto em empresas, isso como em entidades privadas, públicas, entre família. É só alguém se destacar, aquele prego vai ser martelado e não tem como. Mas eu gostaria que você concluísse sobre essa... Então, quando eu iniciei essa curiosidade, seja com relação à ONU, o Conselho Estadual, eu já participei de vários outros conselhos, foi sempre entendendo que eu precisava ser igreja fora da igreja. Então, para mim isso é muito claro, mas eu vejo que para a maioria das mulheres, não. Eu vejo muitas mulheres com muitos talentos que não multiplicam os seus talentos, não alcançam novas vidas porque estão dentro da igreja. Elas não têm outros relacionamentos. Eu só conheço você porque eu estou dentro daquele ambiente com você. Eu não influencio mais ninguém. Porque eu não convivo, não estou em outros ambientes, eu não vou em outros lugares, eu não me arrisco. Nem em outras igrejas, né? Nem em outras igrejas, nem em nenhum lugar. Eu vou para casa, da casa eu vou para igreja, da igreja eu vou para escola, sei lá, né, para o trabalho. E fico nesse ciclo que não é virtuoso para mim, que é vicioso. E é exatamente o que eu entendo que Satanás quer. Exatamente. Que as pessoas fiquem nesse ciclo, achando que estão fazendo certo, vivendo dentro dessa bolha. E eu sou aquela que vem estourar a bolha sempre. Adoro. Sabe aquela criança chata nos aniversários que começa a estourar todas as bexigas? Olha, sou eu. Já aviso para ninguém convidar a Marcele para aniversário de criança, que ela vai estourar todas as bolas de aniversário. Mas uma vez eu assisti uma palestra da Landa Cope, que é da Jocum, e ela tem um livro muito legal chamado Deus e a Justiça Política. E eu já me sentia um peixe fora d'água dentro da igreja. Eu não me encaixava naqueles lugares já pré-estabelecidos para mim. Tipo, Ministério de Jovens. Eu fazia parte, mas eu ficava com aquela ânsia, tá? O que mais? Pra onde mais? Que mais que dá para fazer? E aí, quando eu descobri isso, eu fui muito clara, inclusive, com a minha pastora. Eu falei que ela é muito assim, ela fala muito da volta de Jesus, né? Eu falei sempre pra ela dar risada agora. Que é iminente, né? Sim, mas eu sempre brinquei. Tá, mas deixa eu viver um pouquinho, né? Deixa eu casar primeiro, Calma. Deixa eu ter filho primeiro. Mas eu lembro que quando essa situação começou,
eu falei pra ela, bom, se algum momento Jesus vai voltar, e talvez seja enquanto eu ainda estiver viva, eu não quero simplesmente sentar e ver o espetáculo, eu quero estar dentro dos processos de decisão. Olha E só. se eu puder ser alguém que vai tomar uma decisão ou vai influenciar uma decisão que vai ajudar o que a palavra diz que vai acontecer, então é isso que eu quero. Inclusive ela fala, Jesus vai voltar, eu quero ir pra glória. Eu digo, eu quero ficar lutando. Eu também. Eu quero ficar. Não, eu não quero ficar aqui, eu quero Não, ficar lutar. no sentido de lutar, porque tem duas linhas, né? Aqui as pessoas vão antes e as que vão depois. Eu quero ir depois, porque eu quero lutar antes e ajudar as pessoas, entendeu? Ai, Mas ai. enfim, fugi bastante do assunto, mas pra dizer que pra mim ser embaixadora do reino significa isso. Ir à igreja pra mim não significa nada, mas estar nesses ambientes e representar os nossos valores, ou bem na verdade, não é representar os nossos valores, que muitas vezes a igreja se perde nisso, é representar Jesus. Porque nem sempre os valores que a gente está defendendo é o que o Senhor Jesus estaria defendendo, entende? Entendo. E eu tô Entendo. falando algo aqui muito profundo que nem eu entendo na totalidade. Mas eu prefiro representar Jesus do que representar determinados valores. Mas a nossa Apenas. intenção aqui é fazer com que a mulher, a pessoa, reflita exatamente sobre isso. Você falou de algo que muitas pessoas estão imersas, estão num ciclo vicioso. E eu entendo que muitas são levantadas hoje para se posicionarem, para levar essas mulheres a elas reconhecerem a um novo tempo de vida, que há vida de verdade. Não porque você hoje está isso ou aquilo, mas de fato você viver a vida em Cristo, que é diferente, é vida em abundância. E o que te remete a isso? O que você falaria para essa mulher para ela abandonar esse ciclo ou de repente observar que há outras oportunidades? Porque muitas vezes para a gente falar isso, a gente já se percebeu nesse ciclo. Eu acho que no meu caso foi me perceber neste ciclo. Acho que a minha formação de vida fez parte também. Mas mais do que isso foi aquela grande pergunta que todo mundo fala: qual é a sua identidade em Cristo? Todo mundo faz essa pergunta, né? E eu comecei a me questionar, já faz bons anos que eu me questionei sobre isso. Geralmente eu sempre me questiono, porque eu acho que o Senhor Jesus sempre tem algo novo para nós. Eu acredito nisso. E a gente tá sempre em processo de desenvolvimento. Exatamente. E isso tem a ver com a nossa identidade, no meu entendimento. Então, entender isso é também entender aonde o Senhor Jesus realmente quer você. Como você tá aqui com este podcast, trazendo mulheres para conversar sobre assuntos que fazem outras mulheres refletirem e talvez levantarem da cadeira. Você falou agora há pouco, para mim só, a gente não tinha começado ainda, que tudo depende de decisões, né? Sim. E Deus tem falado muito comigo. E eu tenho ministrado, eu tenho uma célula de mulheres e eu sou uma das mais novas, para variar, mas eu tenho ministrado muito sobre o dar o primeiro passo. Eu não consigo lembrar de uma história bíblica que a pessoa não tenha dado um primeiro passo para então Jesus fazer o seu milagre ou a história fluir. Tipo Moisés com o cajado, colocar o pé no mar e o mar se abrir. Jesus falou pra ele, faça isso. Primeira coisa que a Marcele aqui teria feito era, sério mesmo? Eu ia questionar primeiro, porque faz parte da minha personalidade. Mas ele precisou tomar uma atitude, tomar uma decisão, como você falou pra mim. E então o Senhor falou, ok, então agora eu vou fazer a minha parte, né? Exatamente isso. E você falou pra mim, por isso que Deus te disse que não era novidade, porque o Senhor tem falado isso pra mim. Eu preciso dar determinados passos para que coisas fluam na minha vida. E a vida das outras mulheres é assim também, viu? Não é diferente ficar sentada esperando. E no nosso... a gente está num momento de igreja que
acredito que todos já entenderam que ser igreja também é estar presente em várias esferas da sociedade, Sim. né? Inclusive a esfera política, governamental, empresarial. 7 esferas. As 7 esferas da sociedade. Exato. Eu adoro essa conversa. A gente podia ter um podcast só sobre isso. Podemos marcar. Mas eu acho muito legal. Só que a gente precisa de preparo. A gente precisa de coração aberto para entender o outro. Posicionamento. E constante aprendizado. E eu vejo ainda muitas mulheres presas nesse ciclo que a gente conversou, de tal forma que elas primeiro, não conseguem se enxergar ou não se sentem dignas disso. Semana passada, a gente fez uma conferência chamada Conferência Livre da Conferência Livre da Mulher Cristã. Vai me avisando aí, que senão eu me empolgo. Conferência Livre da Mulher Cristã, Católicas e Evangélicas. E o objetivo era, este ano nós estamos em conferências democráticas, que é o sistema que existe no Brasil, para que eu e você, pessoas, mulheres, possamos opinar sobre as políticas públicas e os nossos direitos que existem no país. Então, o voto não é o único, a única coisa, a única forma que você tem de democracia. Tem tantas outras, e uma delas é participar de conferências. E a gente fez essa conferência livre justamente para isso, para que, na nossa perspectiva de mulher cristã, nós pudéssemos avaliar as políticas públicas, avaliar tudo que é feito no estado do Paraná para nós e colocar propostas. Tal situação, tal coisa no SUS, na assistência social, no sistema de justiça, podia fazer isso, podia acontecer aquilo, podia ser assim, a partir da minha experiência. E dali estão surgindo hoje propostas que a gente está sistematizando que as mulheres participantes colocaram. Mas de todas as igrejas que foram convidadas, católicas e evangélicas, nós quase não alcançamos o número necessário para que a nossa conferência fosse validada, que eram 50 mulheres. Nossa, eu tô surpresa. Essa é a minha indignação. Então, para discutir assuntos relacionados públicas sobre da mulher. Exatamente. Nós convidamos, nós mobilizamos, usamos os ambientes de encontros de pastores mensais que existem. 50 mulheres. Batemos, graças a Deus, 50 mulheres. Mas, e não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de mobilização. Mas, tá. Vamos pensar aqui. Será que essas mulheres não estão, de repente, atentas que elas podem participar desses lugares? Não está chegando até elas essas informações? Está. Hoje nós temos todos os canais necessários. Eu te digo está porque lá no evento, na metade do evento chegou uma senhora e nós tínhamos a lista de presença, então ela participou do evento. Ela ficou observando. Então, eu posso dizer que ela participou como observadora, vendo o que estava acontecendo, que ela não é engajada nessas situações. E eu fui levar a lista de presença para ela. A lista de presença é o mecanismo que a gente tem de comprovação do número de mulheres que estavam lá. Sim. Para que a conferência seja validada. Então, eu fui pedir para ela assinar, e ela estava ali como simplesmente observadora. E ela é extremamente legalista. Ela olhou para mim e falou, eu não vou assinar. E eu disse, mas por quê? E ela é uma pastora. Por que a senhora não vai assinar? Eu não estava presente. Eu olhei bem para ela, falei, Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der ousadia, não vai dar certo nesse momento. Mas por que ela se remeteu? A cabeça e fiquei quieta. Mas por que no teu entendimento ela se remeteu desta forma que você entende? Porque ela deu a entender pra mim que ela não estava concordando com aquele evento. Gente, eu não consigo começar a explicar o motivo pelo qual ela precisava concordar com aquele evento. E participar, inclusive, com a voz dela. Mas, enfim, muitas mulheres, elas têm esse preconceito. E entendem que elas têm que ficar apenas na esfera espiritual. Quando, na verdade, no meu entendimento, todas as esferas se conectam
própria história de Jesus, para acontecer o que aconteceu, dele entregar a sua vida por nós, precisou existir incômodo dentro dos judeus, dentro do Sinédrio, precisou existir mobilização e articulação entre Pôncio Pilatos, entre Herodes, isso é política pura. Teve até uma discussão dentro dos discípulos, onde que ele falou que um discípulo foi falar com ele falou, se afasta de mim, Satanás. Ele precisou ter o discernimento, exatamente, de que um discípulo disse a ele, se eu não me engano foi Pedro, me perdoa, gente, eu não sou boa de endereço, não. Memória, então. Mas um dos discípulos meio que repreendeu que Jesus estava falando sobre o que ia acontecer com ele, né? Dele entregar a vida e tal, dele morrer, na verdade, ser preso. E o discípulo foi repreendê-lo. Não, Senhor, isso não vai acontecer, a gente vai cuidar. Nas minhas palavras, tá? E Jesus vira para ele e fala, afaste-te de mim, Satanás. Então, ele precisou ter discernimento. Então, não existe, eu não vejo a possibilidade do reino de Deus ser estabelecido se não houver articulação, conexão entre todas as esferas. Uma depende da outra, como Paulo fala, um membro do corpo depende do outro, né? Cada pessoa age singularmente, você age de uma forma diferente da minha pessoa, tal pessoa age de uma forma diferente. Você tem sido muito incisiva a respeito de alguns posicionamentos dentro da igreja, da sociedade. E o que te levaria a essa forma? É uma indignação? Você acredita que isso vem propriamente do Senhor sobre a tua vida? Acho que sim. Eu tenho temor em dizer que sim, mas eu acredito que sim. Você, quando me ligou, falou uma palavra para mim que uma pastora, eu chamo ela de pastora, da Primeira Igreja Batista sempre fala para mim quando ela me encontra. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, que é a história de Esther, né? Exato. Ela muda um pouquinho a frase, ela fala, quem sabe não foi para um momento como este que você foi chamada. Então, tem um livro que eu gosto muito que se chama Sem Rivais, da Lisa Bever. E na capa do livro tá escrito assim, abrace sua identidade e seu propósito em uma era de confusão e comparação. Então, a minha oração tem sido, Senhor, me tira deste nível de confusão e comparação, porque às vezes eu mesma me coloco nesse ambiente, porque eu sou humana, eu sou falha. Eu, dependendo do dia que eu estou, nós mulheres ainda, ciclos, cada semana é um ciclo diferente, emocional, né? Às vezes eu escuto você falar uma coisa pra mim e eu interpreto de uma maneira completamente errada, mas porque eu internamente, emocionalmente não estava bem. Então eu tenho orado pro Senhor, e eu sou muito reativa, diz minhas amigas. Então eu tenho orado pro Senhor para Ele me tirar. Senhor, me tira deste nível de confusão e comparação e me coloca nesse nível onde eu não só entendo a minha identidade, mas eu abraço também aquilo que o Senhor tem falado. E é um desafio. É um desafio acreditar nas coisas que você me falou e conseguir visualizar. Inclusive, esses dias, antes da gente conversar, o Senhor me incomodou tanto, eu falei, tá bom, vou fazer. Parei para fazer um vision board, que é um quadro de visão, assim, não necessariamente de sonhos do que eu quero, mas da onde eu quero chegar. Um vision board. Um vision board. E eu fiz esse quadro, ainda faltam 2 partes para eu preencher, porque eu tenho dificuldade de pensar em mim mesma. Mas eu tenho pedido pro Senhor fazer isso. E esse livro, ele é muito legal, porque ele trabalha exatamente esse sentimento que eu entendo que foi Satanás que gerou na nossa vida enquanto mulher. Tem um outro livro da Lisa Bever que é O Despertar da Leoa. Se você ler O Despertar da Leoa e depois ler Sem Rivais, ninguém te segura. Olha só, indicação de 2 livros para vocês. Pisa no acelerador e vai. Olha só, que bacana. Porque, como o nome já diz, né, ela fala que a leoa, na natureza, e eu entendo que a vida imita a natureza, porque nós somos criação de Deus, né? Sim. Então, é natural que imite, de fato, a natureza. A leoa, ela
protege a sua família, ela provê para sua família, ela defende, ela vai para cima. O leão fica bem de boa. Não tô dizendo que os homens têm que ser igual o leão, gente. Vamos lá. Mas a leoa tem um posicionamento muito forte. E é isso que ela fala no livro. Da importância desse posicionamento. Da mulher entender esta força que ela tem. E muitas vezes, vidas ficam paradas, ministérios morrem. Porque a mulher não entendeu o posicionamento dela. Ela foi colocada num cantinho e ela não conseguiu se enxergar mais com o potencial que o Senhor enxerga. Então, acho que o que tem me sustentado todas as vezes que eu me sinto incapaz é pedir para que o Senhor me mostre aonde Ele quer que eu esteja. E aí, ele é algo... Deus fala com você de um jeito, fala comigo de outro que eu vou entender, singulares, né? Sim. Então, o Senhor, Ele começa a me preencher de ideias malucas. Percebe se essas ideias malucas levam você até a ONU, por exemplo. Né? Foi isso que eu ia contar. Exatamente. Porque isso iniciou em 2017, quando eu li O Despertar da Leoa. A minha pastora trouxe esse livro para a igreja. E a gente começou a ler no grupo de mulheres junto com ela. E eu não preciso de muito empurrão, assim. Que bom. Eu sou sanguínea, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei, nossa, e eu sempre tive essa vontade de... enquanto as minhas amigas estão assistindo coisas de moda, filhos, é só olhar no que aparece no Instagram pra mim. No Instagram pra mim aparece cursos de diplomacia, notícias relacionadas a países, projetos de lei. Altas vezes, as minhas amigas perguntam, o que você fez esse final de semana? Eu assisti o que a CCJ falou. O quê? Nem sabe, muitas vezes, o que se trata, né? Eu gosto de assistir a TV da Câmara, por exemplo. Porque eu tô estudando, eu tô aprendendo. É um hobby pra mim. E pra muitas pessoas, meu Deus, a Marcela é louca, né? Então, na época, em 2017, eu já tinha esse ímpeto, essa vontade, e fui pesquisar como que funcionava. Entendendo na minha cabeça de que não era possível que só os países tenham acesso à ONU. Não pode. Isso na minha cabeça. Pois é, para mim, eu fiquei pensando como que uma sociedade civil consegue chegar até a ONU. Como que você chegou a chegar até lá? Nós estamos caminhando para o finalzinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também desse um recado para as mulheres que elas poderiam fazer, aquela que está se sentindo presa a um ciclo, e ela, de repente, escuta a tua mensagem, a tua fala, a tua ousadia, porque você é uma mulher ousada. Fala ousadamente, fala de uma forma diferente. O que você falaria para ela, para que ela despertasse, não para a tua vida, mas para a vida dela, para aquilo que ela foi chamada? Então, são duas perguntas bem profundas. Sim. Bom, a questão do como participar do ambiente da ONU, existem várias maneiras. Você pode, inclusive, ser voluntário na ONU. Olha. Tem o portal lá de voluntariado, você se inscreve, passa por todo o processo e existe essa possibilidade. Que bacana. Você também pode trabalhar na ONU. Tem várias maneiras de você Tem várias maneiras de você se inscrever para as vagas que existem. Mas enquanto representação, essa questão mais política, de articulação, a ONU ela é um sistema. E dentro dele existem 6, se eu não me engano, vou chamar de 6 corpos. Um deles é o Conselho Econômico e Social da ONU. Então, dentro do Conselho Econômico e Social existe a abertura estabelecida, regimentada, para que a sociedade civil organizada possa participar dos processos decisórios. Então, este conselho, depois da Assembleia Geral, ele é o conselho mais forte, digamos assim. E existe todo um processo que, enquanto sociedade civil, eles podem entrar lá no site e se inscrever e seguir todo o caminho. É um passo a passo, digamos assim. Então, acho que respondi a primeira pergunta. Não desistam, porque eu comecei em 2017 e a gente recebeu a certificação em 2019. Então, não é de um dia para o outro. E aí, poxa vida, difícil?
Mas acho que a primeira coisa é entender que nós somos corpo, alma e espírito. Que nós somos mulheres e, enquanto mulheres, somos muito emocionais. E muitas vezes, para a gente tomar determinadas decisões, a gente precisa ser mais racional do que coração. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. E a primeira coisa é confiar em Deus. E se você tem feito a sua parte de ter o coração aberto, de se colocar na presença de Deus, e começa a existir vontades, começa a vir aquele ímpeto para alguma coisa, você saber que aquilo vem do Senhor, né? Mesmo que algumas pessoas cheguem para você e digam, você tá louca? Faz isso que não vai dar certo. As duas grandes coisas que hoje fazem com que eu sente em mesas como essa foram assim. Eu ouvi dessa maneira, falando, pra quê que você tá fazendo isso? Da minha própria família, muitas vezes, porque é um investimento pessoal muito grande, né? Sim. Então, muitas tempo, vezes eu escutei, estudo. Pra quê? Por que você não vai lá pra não sei aonde estudar, trabalhar, você tá aí perdendo seu tempo. E eu sei que eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo o meu tempo. Mas tem uma palavra que eu gosto muito, que é Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, se eu fosse considerar apenas o que eu sabia na época que todo esse desenrolar, ou hoje mesmo que o Senhor tem coisas novas para minha vida, se eu for confiar em mim, como eu mesmo te falei, eu tenho dificuldade de acreditar no que me falam, quando eu sei que é o Senhor falando comigo, eu não ando, eu nem saio de casa, né? Então, confiar em Deus. Confiar de que Ele realmente está fazendo. E se o Senhor Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu sou sanguínea, pode contar comigo. Eu quero fazer coisas maiores que o Senhor, sim, com muita humildade, mas eu quero. Pode contar comigo. Então, não dar ouvidos também. Acho que o meu meio de amizades ajudou muito. Eu tive um incentivo muito grande, tanto por parte dos meus pais, que apesar de terem os dois são concursados, aposentados, então eles têm uma outra visão de mundo, né? Sim. E eu sou extremamente empreendedora, mas eles permitiram que eu tomasse esses caminhos. Mas eu tive pessoas que me incentivaram, que acreditaram em mim, que viram em mim algo que eu não estava enxergando. E mesmo nas dificuldades, houve essa confiança de que algo estava sob minha responsabilidade, digamos assim. E a pessoa confiou em mim, né? A minha liderança confiou em mim para isso. Mas as minhas amizades ajudaram muito também. Se eu não tivesse amigas que me incentivassem, tem aquela máxima que não é bíblica, né? Mas você é produto das pessoas com quem você caminha. Se eu me permitisse estar naquele ciclo vicioso que a gente conversou, eu jamais teria conseguido fazer qualquer coisa. Ou vou conseguir fazer qualquer coisa. Então, eu procuro até hoje sempre caminhar com pessoas que eu vou aprender mais com elas. Que eu enxergo nelas algo que vai me impulsionar a querer fazer mais, a crescer, a querer mudar alguma coisa. Enfim, pessoas que me impulsionam, né? Claro que eu também preciso ajudar. Isso acontece, mas são ambientes diferentes, né? Mesas diferentes. Exato. Marcele, muito obrigada pela tua verdade, pela tua sinceridade e, além de tudo, pela tua coragem de falar o que muitas não falam. E aqui é um ambiente que pode liberado falar mesmo. E muito obrigada de coração por abrir seu coração aqui conosco. Se você ficou até aqui conosco nessa conversa tão inspiradora e profunda e reveladora e instigadora também, porque ela deixa um desconforto no nosso coração,
esse episódio é para você. Muito obrigada. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo no teu coração.